Olá, nós estamos aqui com o podcast APAI e o Terceiro Setor. APAI como terceiro setor, um trabalho da disciplina Responsabilidade Social e Terceiro Setor do curso de Administração Pública da UENG. Nós temos aqui um trabalho idealizado com a professora Maria Auxiliadora, com as alunas Mônica Volpini, Sônia Maria, também com a participação de Márcia Dias Alves e Carolina Conte Junqueira. E eu, Marcos Paixão, vou estar junto com você nesse podcast para que possamos apresentar. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre uma instituição notável que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Essa instituição é a APAI, a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais. Vamos conversar então com a nossa amiga, Dona Celinha, que é diretora da APAI, o Caio, que é administrador, e para dar início ao nosso bate-papo, a nossa amiga aluna Mônica Volpini. Vocês já ouviram falar sobre a APAI. A APAI é uma associação não governamental e ela atende aos deficientes físicos, né? Não só físicos, não é isso? Quais seriam as deficiências que a APAI atende? A APAI, ela tem um atendimento específico para as pessoas com deficiência intelectual, né, que é o nosso público-alvo, com deficiência intelectual, porque a pessoa com deficiência física, visual ou surdez, ela pode, né, participar, né, de outras escolas, né? A pessoa com deficiência intelectual, ela precisa ter um novo olhar, né, o tempo dele. Então, o público da nossa instituição é mais com deficiência intelectual e múltipla, às vezes associada a uma deficiência física. Ela também oferece outros tipos de serviços. Por exemplo, na educação, como que a APAI procede com esse grupo? Na educação, a APAI tem uma escola que se chama Escola de Educação Especial São Tarcísio. E essa escola, ela oferece a educação infantil, o ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2 na educação de jovens e adultos, né? Então, as pessoas, para ingressarem na APAI, elas passam por uma avaliação, né, por uma equipe, né? Ou se ela vier transferida de outra APAI, ela já foi avaliada lá, então ela entra na escola no ano que ela estiver, nessa outra APAI de origem. Mas ela é matriculada na escola de acordo com a idade dela e o trabalho é feito de acordo com a possibilidade de desenvolvimento dele, com o fim exatamente de proporcionar autonomia, bem-estar e socialização da pessoa com deficiência. Sim, na questão da saúde, como que é feito esse trabalho? Na questão da saúde, é da mesma forma, é encaminhado para lá, passa pela avaliação e aí ela vai recebendo o atendimento necessário. Esse atendimento é dentro da APAI Dentro mesmo? da APAI, gratuito. Então, tem atendimento médico, nós temos 2 médicos lá, nós temos médicos voluntários que a gente encaminha para eles no caso de necessidade. A gente tem atendimento com fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas. Então, são esses atendimentos necessários, né, para aquela pessoa que foi avaliada, o que ela precisa, em primeiro lugar, qual o atendimento que ela necessita. Sim, aí seria mais também uma parte de assistência social junto, né? Eles trabalham concomitante ou teriam um outro setor que eles iriam ser conduzidos? A família, ela é assistida? Como que funciona essa questão da família A porta de entrada da instituição é a assistência social. Todas as pessoas que procuram a APAI, elas primeiro vão no serviço de assistência social. E ali existe um trabalho, né, para conhecimento da família, tá? Conhecimento da família, conhecimento daquele usuário que irá participar de algum serviço da APAI, né? Então, dentro do setor social, além desse conhecimento da família, dá outros tipos também de encaminhamentos.
né? As pessoas, elas podem ter direito a um benefício, então ela vai ser encaminhada, vai ser esclarecido sobre isso. A pessoa tem direito a alguma cesta básica, né? Tem necessidade, então a gente corre atrás para poder atender essa necessidade. Isso tudo com doações? Tudo com doações. Ou a PAI, ela teria um caixa? Nesse caixa, as pessoas, a comunidade que ajuda, como é que é feita essa questão? Não. Quando chega ao setor social que uma família está precisando, a própria assistente social, com os conhecimentos que ela tem, ela procura na sociedade, né, conseguir essa cesta para atender essa família que está precisando no momento. E quando a gente tem na instituição alguns alimentos que podem ser doados, a gente doa também, porque a PAI, ela, além de todos esses serviços, ela oferece também um lanche, oferece almoço, né? Então, a gente tem cozinheira, a gente tem pessoas na área, né, de alimentação para poder atender essas necessidades. Além desses serviços também, a PAI oferece um trabalho com centro-dia, que é para aqueles meninos que já terminaram o percurso escolar, que precisam de continuar trabalhando a sua vivência, a sua participação social, o seu corpo em movimento, para não ficar parado dentro de casa. Então, eles concluíram o percurso, aí eles participam desse trabalho social que é o centro-dia. Tem também o programa de integração ao trabalho, que são aquelas pessoas que têm condições e têm direito, né, pela lei de cotas, de ser inseridas no mercado de trabalho. Nós temos também pessoas que fazem parte do Parlamento Jovem, né, e temos também um trabalho com as famílias. Isso aí é muito importante, né, gente? Porque a família, ela tem que estar envolvida, né? E a família também tem essa atenção de vocês, ou só o aluno? Não, a família também inteira, tem. né? Porque o próprio nome já diz, Associação de Pais e Amigos. Então, os pais também têm toda a assistência necessária. Às vezes, se uma família tiver um membro necessitando de um atendimento psicológico, a gente dá esse atendimento. E a gente já faz um trabalho semanal com grupos de famílias lá. A gente tem uma casa exatamente para acolher essas famílias, enquanto os filhos estão no atendimento, elas estão na casa. Então tá, e além do atendimento a esse grupo, né, de pessoas, mais a família, né, aí a gente vê que tem também um certo comprometimento da sociedade na PAI, porque a gente teve olhando, a PAI, ela foi fundada, no princípio, foi em 81, aqui em Leopoldina, com a participação da comunidade e os pais das pessoas deficientes, né? Isso. Então, quer dizer, vocês continuam com esse trabalho envolvendo a toda a sociedade. Sim. Nós tivemos há pouco tempo um trabalho, né, que vocês desenvolveram, nessa questão da sociedade envolvida. A senhora poderia falar para nós, por favor? Nós tivemos lá um projeto de teatro, música e dança, e aí foi feito um trabalho exatamente para mostrar para a sociedade que as pessoas com deficiência são capazes de realizar muitas coisas, têm muitas habilidades. Então foi feito um teatro, Movimento com as Diferenças, né? E aí nós convidamos as escolas próximas para ir lá na PAI, para poder conhecer a nossa instituição e assistir à apresentação dos nossos meninos. E também trouxemos aqui no Centro Cultural e foram convidadas também outras escolas para poder assistirem, né, o teatro realizado com as pessoas com deficiência. Tá? Então, hoje em dia, né, você vê, foi fundada em 81. Quer dizer, no início deve ter sido muito difícil, né? Foi. Porque esse início, assim, quando se envolve sociedade, envolve essas questões de voluntários, no início sempre é muito difícil, né? Hoje, como que se encontra a PAI? Porque a PAI, ela, como eu falei, ela faz parte do terceiro setor da sociedade, né? O primeiro é o Estado, né? O segundo são as empresas particulares, né? E a terceira, ela não é nem uma coisa nem outra. Então, ela vai viver de
doações e ajudas do próprio Estado, município, governo federal. Como que se encontra hoje a APAE com essa questão financeira, né? Porque existe um custo em cima disso tudo. E é assim, só o Estado não adianta, só a sociedade não adianta. A APAE, ela é particular, mas ela é mais uma questão de social, né? Como que funciona essa questão do caixa, né? A parte financeira, como uma empresa de terceiro setor? Como a gente atende na área da saúde, da educação e da assistência social, então a gente tem recurso, né, do governo destinado à educação, que é o Fundeb. Existe recurso destinado à assistência social e também tem um convênio com o SUS. Então, toda instituição é regulamentada nesses setores. Então, ela recebe esses recursos, mas isso não é o suficiente. Então, a gente também trabalha, né, com a sociedade através de doações, que é onde o Caio participa, né, desse trabalho, porque é necessário que a gente conscientize a sociedade, né, que isso aí não é o suficiente e que a gente precisa mesmo de doações da sociedade para manter a instituição. Bom, é acrescentar que o trabalho da APAE vai além dessas fronteiras, que também traz a questão de tirar o preconceito e fazer essa inclusão social, né? Que é essa parte importante da APAE, essa inclusão social. E quando a dona Celinha fala que os recursos federais, estaduais e municipais não são suficientes, é onde que a gente tenta trazer a sociedade, porque a despesa, né, Caio, mensal é altíssima. É altíssimo. Gira em torno de mais ou menos quanto mensalmente as despesas, que tem professores, né, Bem lembrado, serventes. essa questão do professor, de onde vem o pagamento do professor? Eu tenho lá na instituição 14 professores e uma supervisora cedida pelo Estado. Então entra na folha do Estado. Então, a participação do Estado. existe uma parceria da Federação das APAES de Minas Gerais com o governo do Estado de Minas. Sim. Então, todo final de ano, eles conversam e cedem os professores. Eu envio para lá o quantitativo de alunos e as necessidades que eu preciso na escola. Então, eu tenho esses professores cedidos, mas eu tenho também professores pagos pela APAE, né? Assim como professora, diretora, eu tenho ajudantes em salas de aula, sala de autista, sala de deficiência múltipla e outras salas têm necessidade de ajudantes. E é a APAE que arca com essa despesa. E aí vem o recurso do Fundeb para ser utilizado na educação. E não pode ser usado recurso de Fundeb em outro setor que não seja na educação, assim como não pode ser usado da saúde e da assistência social em outros setores. Sim, cada pasta seria uma pasta, cada exatamente. pasta tem seu caixa, Isso, e o prestação de caixa não contas, pode pedalar para outro caixa. Isso, Não, exatamente. Pode, né? eu mesmo, ela fala aqui, do Fundeb, ela faz pelo censo escolar. Todo ano tem que informar, né, senhor? Todo ano. E nós atendemos também a Jirita, Laranjal, Vista Alegre e os distritos de Leopoldina. Distrito de Leopoldina. Seriam quantos distritos e Os distritos, acho que são 6, né? Cinco. Cinco. 5 Sim. distritos sendo atendidos pela APAE de Leopoldina. Leopoldina. Entendeu? Sim. E tudo a gente depende do recurso. Ok. Bom, então nós finalizamos nosso podcast dessa maneira, né? A APAE, ela é um exemplo notável do setor em ação, do terceiro setor em ação. É bom a gente deixar bem claro isso. A APAE depende, como tudo foi falado aqui, de doações de voluntários, porque o custo é alto, a qualidade tem que ser sempre a melhor, sempre a melhor. E por isso as parcerias continuam sendo importantes nesta missão, que não para. Portanto, se você quiser fazer a diferença na vida dessas pessoas, né, com deficiência, considere a APAE, né? Pois a APAE é uma excelente maneira de você fazer essa ajuda para a sociedade. Então, esse é o nosso podcast de hoje.